Ok, muito bom dia. Mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui numa devocional. Vamos ter de 5 a 10 minutinhos, né? Seja muito bem-vindo estar aqui conosco nesse dia. Você que vai assistir pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe, que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida e sobre a sua família nesse dia. Hoje, 16 de setembro de... Uau! O tempo passa rápido, né? E sabe, amados irmãos, hoje nós temos algo a compartilhar, né? Vivemos dias difíceis e muitas vezes esquecemos o verdadeiro motivo porque estamos aqui ainda, né? Nós estamos aqui ainda para testemunhar as boas novas de Jesus Cristo, para dar um testemunho da fidelidade do nosso Deus. Deus está constantemente trabalhando em nós, mas também Deus nos usa para a glória do teu nome. Ele nos move a compartilhar, dar um testemunho de vida, porque nós temos a vida de Cristo em nossas vidas. Pensa, que privilégio, não mais eu vivo, não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. E este é o grande mistério, Cristo em vós, a esperança da glória, como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Então, realmente é um privilégio para nós, né? Até o arrebatamento da igreja, estarmos aqui compartilhando as boas novas de Jesus, dando um testemunho da fidelidade de Deus, sendo usados para a glória de Deus. E sabe, Deus nos fez pescadores de homens e mulheres. Nós temos aqui uma história linda em Lucas capítulo 5, do chamado de Pedro. E o versículo 1 começa assim: aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Esse lago é uma água saloba, né? Quando eu penso na água saloba, logo eu lembro de Florianópolis, né? Lá na Lagoa da Conceição, que nós podíamos caminhar dentro por até quilômetros lá dentro, né? Rasinha, água limpinha, e a água era saloba, não é? É uma água misturada que vinha do mar e banha a lagoa. Então é uma lagoa grande de água doce com salgada, então saloba. E aqui também em Genezaré e é até hoje, né, uma água saloba, né? Mas muitos pescadores ainda vivem nessa região, pescando até os dias de hoje. E aqui é interessante porque Pedro, ele tinha uma equipe, né, o irmão dele, ele tinha uma equipe que pescavam diariamente. E Pedro, ele era um perito do mar. Ele sabia o melhor horário de lançar rede, ele sabia o melhor horário de pescar, né? E ele sabia que, por exemplo, durante a noite, os peixes vêm para a superfície das águas à procura de comida. E quando vai chegando o amanhecer do dia, os peixes vão para as partes mais profundas, procurando água mais fria. Então Pedro sabia que o melhor horário para pescar era a noite. E ele saiu com a sua equipe e pescou a noite inteirinha e não pegou nada. Imagina a frustração de Pedro. E Pedro não era um homem calmo, tranquilo. Não, Pedro ele era meio explosivo, né? E imagina ele retornando depois de pescar uma noite toda sem pescar nada. Provavelmente ele estava bem bravo, devia estar brigando e xingando muita gente, né? E ele chega ali às margens de Genezaré, e ele encontra quem? Jesus. E Jesus, no versículo 2 fala: e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava no barco as multidões. Olha, imagine essa situação. Jesus entra no barco de Simão e pede para afastar um pouquinho, e ele começa a ensinar a palavra de Deus. Imagina Pedro naquele momento. O que estava passando na cabeça de Pedro?
naquele momento? O que estava no coração de Pedro naquele momento? Provavelmente Pedro devia estar muito bravo, devia estar falando, mas quem é esse? Olha, ele não sabe que eu pesquei a noite inteirinha e não peguei nada. Ele não sabe que Mateus, o cobrador de impostos, está ali na coleteria esperando eu passar para me cobrar. Pedro vai, o Mateus vai ter uma grande decepção hoje porque eu não pesquei nada. Será que ele não sabe que eu tenho uma esposa para cuidar, uma casa para sustentar, até minha sogra vive comigo, eu tenho de cuidar da minha sogra? Será que ele não sabe nada disso? Ele está ensinando a palavra? E ele não sabe, eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Com certeza, provavelmente era isso que estava no coração de Pedro naquele momento. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia o que estava no mais profundo do coração de Pedro. E acabando o versículo 3 de Lucas 5, está escrito, no versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faste ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Uau! Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Sabe, Pedro, em outras palavras, estava desafiando Jesus. Sobre as suas palavras, eu vou lançar a rede. Vamos ver se isso vai funcionar mesmo, né? E no versículo 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Uau! De um Pedro incrédulo, nervoso, bravo por não ter pegado nada durante a noite, para um Pedro agora impactado com a pesca após Jesus mandar lançar rede. Pedro sabia que os peixes estavam na parte mais profunda naquele momento. Para Pedro aquilo foi um grande milagre e causou um grande impacto na sua vida, e ele disse, retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador, à vista da pesca. E olha a resposta de Jesus. Olha a resposta de Jesus para Pedro. Versículo 9, né? Versículo 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão, não tenha medo, não temas. Doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Uau! Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Pedro, agora, seguindo a Jesus. E Jesus sai dali, ele passa perto da coleteria. E quem está lá? Mateus, coletor de impostos. E Jesus vendo Mateus, fala com Mateus, ei, siga-me. E Pedro deve ter resmungado muito, porque Jesus disse que ia comer naquela noite na casa de Mateus. Jesus disse em Lucas 8, eu não vim chamar os sãos, mas sim os pecadores. Os sãos não precisam de médicos, e sim os enfermos. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus veio buscar homens e mulheres pecadores, como você e como eu. Jesus veio buscar e nos salvar da condenação do pecado. E após nós conhecermos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, crendo na obra consumada por Ele, nós passamos a ser uma nova criatura.
E mais, nós passamos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a sermos sacerdotes santos. Lembra, no Velho Testamento, o profeta apresentava uma mensagem de Deus ao homem. O sacerdote, né, apresentava homem a Deus. Esse é o papel de cada um de nós nascido de novo. Apresentar homens e mulheres a Deus, através das boas novas de Jesus Cristo. Deus nos fez pescadores de homens e mulheres. Ali para Pedro, Jesus disse: doravante serás pescador de homens. E Jesus fala para nós que nós seremos pescadores de homens também, porque nós somos sacerdotes santos. Sacerdotes apresenta homem a Deus. O profeta apresenta uma mensagem de Deus ao homem. O sacerdote apresenta o homem a Deus. E nós somos uma nação de sacerdotes santos. E nós apresentamos homens e mulheres a Deus através das boas novas de Jesus Cristo no Calvário. Jesus morreu a nossa morte. 3 dias depois ele ressuscitou, ele subiu aos céus, e agora como sumo sacerdote, não segundo a ordem levítica, mas sim segundo a ordem de Melquisedeque, o rei justo, ele nos fez uma nação de sacerdotes santos, porque ele é o cabeça de um corpo, o qual nós somos membros uns dos outros. Estamos conectados uns com os outros, e Jesus está conectado em nós. Então nós podemos compartilhar as boas novas, nós temos algo a testemunhar, nós temos algo para compartilhar, nós temos a vida de Jesus em nossas vidas, e cada um de nós, pela fé, somos também pescadores de homens e mulheres para Cristo. Vamos sempre aproveitar as oportunidades para testemunhar as boas novas, para falar da obra consumada, para falar do amor incondicional de Jesus Cristo. Deus nos ama hoje e agora, e Ele quer nos fazer um canal de bênção em suas mãos. Que nós sejamos também pescadores de homens, no dia a dia, na praticidade. Aproveitemos as oportunidades para compartilhar as boas novas de Cristo. Que Deus te abençoe. Porque dentro das impossibilidades da vida, como Pedro, um perito do alto mar, né, ele achava impossível pescar aquela parte da manhã, e foi surpreendido com as redes cheias de peixe. Assim somos nós, né? Diante das impossibilidades humanas, Deus torna possível, Deus faz os milagres acontecer, e nós passamos a ter um testemunho de fé, algo a compartilhar, e tudo isso está fundamentado na obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Que nós possamos receber a palavra de Deus e colocar em prática em nossas vidas, e sermos, como já somos, sacerdotes santos, pescadores de homens e mulheres, que apresentemos homens e mulheres a Deus pela graça. Que Deus te abençoe, que Deus estenda sobre você as suas mãos e te abençoe com toda sorte de bênção, que já somos abençoados, né? Em Efésios capítulo 1. Em nome de Jesus, que o Deus te abençoe. Até a próxima. Deus te abençoe em nome de Jesus.